Olá, minhas amigas, olá, meus amigos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast 181. É o podcast da OAB de Carapicuíba, a sua resenha semanal de atualização e discussão sobre os principais temas do direito. Aqui nós conversamos sobre empreendedorismo, advocacia e assuntos de interesse geral para toda a sociedade. Siga a OAB Carapicuíba nas redes sociais. Estamos no YouTube, Instagram, Facebook e TikTok. Este podcast tem a promoção da diretoria da subseção de Carapicuíba, que é composta pelo Dr. Paulo Roberto Kissi, presidente, Dr. Sinésio Luiz Antônio, vice-presidente, Dra. Tatiane Vieira Bertolo, secretária-geral, Dr. Alan Augusto Santos, secretário adjunto, e Dra. Simone Valéria Patrocínio, tesoureira. Eu sou Luiz Rogério Barros e hoje, na minha companhia, o advogado Dr. Roberto Tardelli. Obrigado, Dr. Roberto Tardelli, advogado, ex-promotor de justiça. É uma honra, é uma grande alegria ter Vossa Excelência aqui no nosso programa. Olá, bom dia, Luiz Rogério. Primeiro que a alegria é minha, certo? De ser chamado a conversar com os colegas advogados, advogadas. Surpreso pelas espetaculares instalações aqui, as luxuosas instalações aqui da OAB de Carapicuíba. Eu nunca tinha entrado num estúdio tão bem arrumadinho, parabéns, né? E estamos aqui dispostos hoje a conversar livremente, descontraídamente. Ninguém está pretendendo dar nenhuma opinião que vá mudar o curso dos acontecimentos. A alegria é nossa. Dr. Roberto Tardelli tem uma trajetória muito marcante na defesa dos direitos fundamentais, tem uma visão profunda sobre o papel do advogado na sociedade, e hoje é um tema que toca os corações da justiça e da advocacia. O nosso tema é: o advogado é essencial à justiça. Precisamos dizer isso aos juízes e aos promotores. Dr. Tardelli é advogado criminalista, sócio da banca TG Criminalistas, membro da Associação Brasileira dos Juristas Democráticos, integrante do grupo Prerrogativas, é integrante da Associação Latino-Americana e Caribenha de Juristas, ex-comentarista político da CNN Brasil, aprendiz de escritor e devoto do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil. Dr. Tardelli, eu queria que o colega falasse um pouco aí da sua trajetória profissional. Aqui no nosso podcast falamos muito com a jovem advocacia e é muito importante que os convidados se apresentem, falem um pouco da sua trajetória para poder dizer um pouco e servir de inspiração para os nossos internautas. Queridos e queridas, eu basicamente diria que eu sou fruto da ditadura militar. Eu cresci na ditadura militar, eu estudei na ditadura militar, eu me formei na Faculdade de Direito em Ribeirão Preto, na ditadura militar, eu entrei no Ministério Público de São Paulo na ditadura militar. A ditadura militar, portanto, está dentro da minha formação e eu digo isso sempre aos colegas, às colegas, lugar de fala para dizer uma coisa. Não tem nada pior do que uma ditadura. Viver na ditadura é você imaginar-se viver como um pássaro com a asa tolhida. Ou um pássaro sob sempre o fuzil de alguém que pode atirar em você a qualquer momento. A minha admiração pelos advogados e advogadas sempre existiu, porque eu sou testemunha disso. Quem tirou o Brasil da ditadura, quem foi nos porões da ditadura, correndo os riscos de estar nos porões da ditadura para de lá resgatar o Brasil, foram os advogados e advogadas. O Brasil todo é devedor da advocacia. Se não fosse a advocacia, o regime militar não teria terminado. Foram enfrentamentos corajosos da advocacia no dia a dia,
nas auditorias militares, que fizeram com que as pessoas fossem adquirindo repulsa àquele militarismo que eu não admito e não suporto que se tenha saudosismo sobre ele. Sem querer ofender ninguém, e se estiver ofendendo também, por favor, eu me orgulho dessa ofensa, eu costumo dividir as pessoas saudosas na ditadura em dois grandes grupos. Ou são completamente idiotas, ou são completamente canalhas. Não dá para você conviver numa profissão, numa atuação, num dia a dia do advogado. O advogado é aquele que pleiteia liberdade, e não é só liberdade no sentido criminal, é liberdade no sentido trabalhista, é liberdade no sentido civil, é liberdade, são todas as liberdades que o advogado luta. O advogado não luta por uma liberdade, luta por várias liberdades, dentro de um regime que tolhe essa liberdade. Não há espaço para a advocacia na ditadura. Na ditadura existe espaço para o burocrata. É diferente. Podemos ser burocratas? Podemos ser burocratas com carteirinha da OAB. Podemos. Mas não seremos advogados com o enaltecimento da OAB e com o compromisso, e eu nunca me esqueço do compromisso, que todo estudante de direito formado, bacharel em ciências jurídicas, que é aprovado no dificílimo exame da OAB, presta. Mais difícil que o exame é cumprir o juramento dele decorrente, que é jurar defender os direitos humanos, a Constituição e as liberdades democráticas. Quando o menino, a menina, o jovem advogado, hoje nem tão mais jovem assim, a gente vai já foi a várias sessões magníficas de distribuição de carteira do OAB, muitos têm mais idade do que a gente esperaria, mas esse é o compromisso fundamental da advocacia, do advogado, da advogada, naquela plenitude que o artigo 133 da Constituição traz. O advogado é o único profissional assim nominado na Constituição. A Constituição, quando fala em saúde, não fala em médico. A Constituição, quando fala em educação, não fala em professor. Mas quando ela fala em justiça, ela não fala em juiz. Ela fala membros do judiciário, membros do Ministério Público. Mas quando ela fala em justiça, ela fala no advogado. E ela diz, ele é indispensável à justiça. Quando o legislador constituinte diz isso, ele faz não um anúncio, ele traça um organograma. Se você tirar o advogado, se nós estamos dizendo que ele é indispensável à justiça, outra coisa haverá, mas não será justiça. O advogado é essencial à justiça, e a justiça é essa uma que a gente não define. Não existe definição de justiça. Aliás, várias situações da lei não se definem. A lei não define liberdade, a lei não define justiça, a lei não define família. Mas todo mundo sabe, porque todo mundo já sentiu isso uma vez na pele, o que é a negação da justiça. Se alguém me perguntar o que é justiça, eu não vou saber responder. Ninguém vai saber. Acho que ninguém vai saber responder o que é justiça. Mas se perguntar o que é injustiça, imediatamente cada um vai lembrar de uma experiência que teve, porque nenhum de nós vai passar nessa vida sem uma experiência de injustiça, para que a gente possa saber o que é essa justiça no sentido amplo, que a advocacia é essencial para a sua confecção. E por que, doutor Tardelli, nós advogados temos que diariamente dizer isso aos promotores, aos juízes, que o advogado ele é essencial à justiça? Porque o Brasil é um país de inspiração bacharelesca. Quando a pessoa passa num concurso público, ela tem a ilusão de que ela sabe alguma coisa. Isso é uma bobagem. Primeiro, uma besteira existencial. Você não pode saber de muita coisa quando você tem 27, 28 anos de idade. É impossível saber de muita coisa quando você não tem repertório de vida ainda. O que você adquiriu foi um depósito de informações. Você é um craque na decoreba. Aquela decoreba vazia de concurso. No outro dia eu estava vendo no TikTok alguns exames orais das carreiras jurídicas do Brasil. É de causar constrangimento.
que serve isso? Pô, qual é a utilidade disso? Em nenhum momento eu vejo, né, as pessoas perguntarem o que se vai fazer diante de uma situação que é uma situação que todo juiz, todo promotor vai encontrar na vida. O que você vai fazer com uma pessoa honesta derrapou e cometeu um crime? O que você vai fazer para tirar da cadeia tanta gente que não tem que estar lá? O que você vai fazer para não tomar como verdade absoluta o depoimento de policiais militares? Porque no Brasil hoje, 2 policiais militares acabam com a vida de uma pessoa que vem a ele, principalmente da periferia e tudo mais. Não precisa mais do que isso. Como é que você vai desafiar a prova testemunhal? Como é que você vai ouvir criticamente? Nós temos que ouvir criticamente. A autoridade é aquela que ouve criticamente. Essa é a lição de Salomão. As mulheres que disputavam filho, ele as ouviu criticamente. Ele soube discernir o que ele estava ouvindo, ele soube discernir a mãe e a falsa mãe. Se você não tivesse a crítica, não teria como saber. Não havia como estabelecer na época um exame de DNA. Olha, vamos ver quem é a mãe, que não tinha como saber. Ele teve que perceber isso através daquilo que ele havia pedido ao Criador, que é Deus. Ele pediu sabedoria. Ele não pediu força, ele não pediu exército, ele não pediu bomba, ele não pediu uma bomba atômica, ele não pediu... Ele falou, eu quero sabedoria. Essa sabedoria é uma coisa que você vai adquirindo ao longo da vida. O que surpreende é que muitas vezes essa sabedoria ela é sacrificada em nome de uma autoridade moral. Tom Zé, ele é maravilhoso. Tom Zé é um gênio. Ele tem uma música que diz assim: Senhor cidadão, com quantos quilos de medo se faz uma tradição? Com quantos quilos de medo se faz uma magistratura? Com quantos quilos de medo se faz o distanciamento das autoridades em relação ao advogado? Porque o advogado é aquele que incomoda. Sim. É aquele que diz assim, será que foi ele? Será? Será? Eu acho que o primeiro advogado deve ter surgido lá nas cavernas, assim, sabe? Lá atrás, lá no tempo que a gente... Quando foram arrebentar a cabeça de alguém gritou e falou, opa, será que foi ele? Pô, para. É aquele que incomoda, aquele que cobra. Que cobra, que incomoda, será que foi ele? Por que eu tenho que acreditar nessas pessoas? Por que ele está mentindo? Quem é? Quando a gente fala assim, olha, a indúbio pro réu, que a gente repete tão vazia sempre, a gente se esquece de quantas pessoas morreram para que nós pudéssemos, para que os advogados, porque quem falou isso não foi quem julgava tinha corta a cabeça. Muito bem simples, a Rainha Alice corta a cabeça. Tira o processo da frente. Resolvi. Ô, doutor. Quantos de nós, espero, se algum dos nossos preclaros desembargadores estiver nos ouvindo, já ouviu esse pleito? Diante da quantidade de sustentações orais marcadas para a data de hoje, peço aos advogados que sejam concisos nas suas exposições. Todos os dias, todas as aberturas de sessões, os desembargadores sempre iniciam dessa forma. Aí você fala assim, mas se alguém não sabe, pô, você tem 2 horas para falar? Não, tenho 15 minutos. Ou seja, quando alguém pede para você falar menos do que 15 minutos para discutir a liberdade de alguém, no meu caso, eu sou criminalista, mas eu vou admitir o patrimônio de alguém no civil, a guarda de filho, certo? O direito de ter essa criança, e me dá 15 minutos e diz assim, fale menos do que 15, o que ele está me dizendo? Não quero te ouvir. Se possível, não fale. Outros falam assim, olha, precisamos, presidente do Supremo Tribunal Federal, as decisões precisam ser mais concisas. E eu fiquei imaginando, rapaz, olha, se a gente estivesse num tribunal de culinária, teria todo sentido. Então, ter lá
uma receita de 20 laudas, vai queimar o bife. Vai embatumar o bolo. Não tem jeito. Você tem que ser curta. Nós estamos discutindo liberdade de alguém que está preso, muitas vezes há anos. Temos lá pouquíssimos minutos para passar feito um bólido, um jato, sobre situações graves processuais que ocorreram. E a pessoa vem dizendo assim, o magistrado, a autoridade. Você escreveu muito. O senhor errou muito. Não houvesse tantos erros, certamente nós não precisaríamos gastar. Porque a impressão que dá é que as pessoas falam assim, pô, esse advogado vem aqui com aquele recurso de 80 laudas, velho. Quem é que vai ler isso? Você só faz isso, é só ler. O teu ofício é ler. Se nem isso você consegue ler, é porque não que você não tem tempo. Não é exatamente essa a situação. Não tenho tempo é o que eu vou dizer para o meu filho, certo? Porque eu não quero levá-lo ou ao jogo de futebol, ou ao cinema, ou à piscina, ou ao clube, ou ao raio que nos parta. Mas, na verdade, o que eu estou dizendo para mim mesmo, eu não quero ir. Eu não quero te ouvir. Porque eu já sei. O que acho, querido Rogério, que nós precisamos discutir muito, e a gente discute pouco, é o tal do Estado laico. Acho que tudo, no fundo, vai rodando, cai nesse balaio. Nós nos esquecemos, e os juízes se esqueceram, os promotores, então, viraram as costas de vez, estão naquela caverna de Platão, vendo uma sombra passando assim, não estão entendendo direito o que está acontecendo. Quando nós estamos dentro de um ambiente jurídico, nós estamos num ambiente dialético. Nós temos posições confrontantes. É esse confronto, tese e antítese, que vai fazer a síntese da justiça. Só tem sentido se isso estiver na mesma posição. E só tem sentido se quem estiver olhando estiver na mesma posição. O juiz está acima das partes? Não pode estar acima das partes. Porque é o sentimento dele ser uma espécie de Deus. Estou acima, estou olhando. Isso dá à pessoa humana, ao Zé, ao João, a Maria, a Marta, a Benedita, a Creuza, ao Antônio, a noção de que ele é melhor do que aqueles que estão ali. E não é. Rigorosamente não é. Nesse momento da superioridade moral, você começa a criar identificações muito perigosas. Então você já sabe. Você começa, olha, eu acredito no trabalho da polícia. A polícia falou, eu acredito. Acabou, então. Na verdade, quem acaba fazendo o julgamento é a viatura da Polícia Militar que está parada, que prendeu o cara lá atrás. A gente vimos os elementos andando de forma suspeita. Me fale o que é forma suspeita, que eu vou morrer sem saber o que é uma atitude suspeita. Procurem na lei onde está escrito atitude suspeita, o que é isso. Eu costumo dizer que a atitude suspeita é a quebra de uma expectativa. Olha, uma pessoa negra num bairro branco, num país racista, atitude suspeita. O senhor trabalha aqui? O senhor mora aqui? O senhor trabalha onde? O que o senhor está fazendo aqui? Mas a rua é lugar público, é o bem público de uso comum do povo, não é? Mas não é. Se forem 2 negros, piorou. Forem 3, piorou. Forem 4, já é uma quadrilha. Já é uma quadrilha. Certo. Então, olha, eles estavam suspeita, a gente parou, mas parou por quê? Quando eu digo para as pessoas que eu sou devoto do artigo 5º, acho que o artigo 5º ele foi escrito e nós não conseguimos entender ainda a dimensão dele 30 anos depois da Constituição. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. É o primeiro inciso do artigo 5º. O que significa isso? Significa que eu posso fazer o que eu quiser da vida, velho. A polícia não pode me parar na rua. A polícia não pode dar o teu documento aí que eu quero saber o quê?
Não tem sentido parar para uma avenida de carro lá, cria um congestionamento imenso. Não, mas nós estamos vendo quem bebeu, quem não bebeu, mas peraí, as pessoas têm direito de dirigir. Não é assim, não é blitz. Não é com blitz que você vai diminuir ou aumentar a criminalidade. Né? A nossa cultura, ela é ainda da ditadura em muitas coisas, e ainda é aquela cultura inquisitorial, inquisitiva, do Estado católico, do Estado religioso, em que alguém fala em nome de Deus. Se eu me julgo superior a quem estou julgando, já está tudo provado. Que eu não tenho paciência para te ouvir. Tinha 15 minutos, né? Quando ouvem, né, doutor? Quando ouvem. Porque o que mais temos são exemplos de que o advogado sobe à tribuna, tem que resumir o caso em 15 minutos e eles não nos ouvem. No STJ, o agravo regimental, o tempo de fala do advogado é de 5 minutos. Você pega um avião, ou um ônibus, ou vai de carro, passa a noite no ônibus, no carro, no avião, para você falar 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos. Quando eu passei por isso, passo por isso, você começa a pensar consigo o seguinte: o que eu tenho de mais importante para dizer em 5 minutos? Então eu não posso cumprimentar, não posso desejar boa tarde a ninguém aqui. Eu não posso dizer que o que eu estou fazendo aqui. O que eu falo em 5 minutos? Não dá tempo, né? Você acaba fazendo o quê? Falando nada. 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 É. Uma vez eu disse para você, olha, eu gostaria muito de... Você sabe aqueles comerciais na época eleitoral? Né? Ah, aqueles que duram segundos, Segundo, né? e acelera a voz da coligação e fala 143 para... Olha, eu vou ter que acelerar a voz. A gente vai ter, sabe, nas redes sociais já tem isso. A gente acelera a mensagem de voz. É. Ou faz como aquele, o Enéas, né? Falava rápido e chamava atenção por isso. Sim, mas nem por isso ele falava que prestava atenção. Ele era um totalitário. Ele chamava atenção por essa técnica. Pelo estilo dele. Pelo estilo. Agora, o que a gente precisa entender é que quando o que os juízes e promotores precisam entender é que eles não fazem a justiça sozinhos. Essa é uma noção megalômana, certo? De que, olha, se ele for inocente, estou pronto para reconhecer a inocência. Eu estou pronto para reconhecer a inocência. Eu estou pronto para pedir absolvição. Eu, numa visão absolutamente individualista do mundo. Como eu penso o mundo. O mundo sou eu e as minhas opiniões. O que é exatamente o totalitarismo. O pensamento totalitário é esse. Mas, doutor Tardelli, o senhor acredita que os juízes e os promotores entendem essa essencialidade do advogado na administração da justiça? Poucos. Nós estamos falando, não estamos falando da maioria. Porque a questão agora, a questão mais importante agora, não é exatamente fazer a justiça, é tirar o processo da frente. Quanto menos gente tiver te atrapalhando para tirar o processo da frente, tanto mais fácil você tirar o processo da frente. Começa a pedir muita coisa, começa a peticionar muito, começa a dizer não, começa a discordar, né? Tá chegando uma pilha aqui, olha, eu tenho essa pilha aqui, eu tenho que despachar hoje. Porque sempre vai ter muito processo, né? O judiciário sempre vai ter muito processo. Agora, por que não julgar bem esses processos? Porque o julgamento deixou de ser prioritário. A prioridade passou a ser tirar da frente.
E fazer números. Número. Jogar para frente. Olha, decide. Quantas vezes eu vi? Decide de qualquer jeito, mas depois vê. Depois o tribunal corrige. Vão recorrer mesmo, o advogado vai recorrer mesmo. Vai ter recurso mesmo. Uma vez eu ouvi, olha, vai para o STJ. Como se eles fossem um guichê, por outro guichê, certo? E aí, no dia seguinte, viesse o resultado do protocolo. Falei, não. Primeiro que todos esses tribunais, certo? Tudo é feito para que o teu recurso não seja conhecido. Nos tribunais superiores, então, a tal jurisprudência defensiva é uma coisa de maluco. É muito difícil você levar um recurso. Passada a súmula número 7 lá é impossível, certo? Não passa, não tem jeito. Uma das características da ditadura, minha querida advogada, pense comigo, por favor. É exatamente a ausência de habeas corpus. Na antiga ditadura militar, o artigo 5º era o artigo 153. Eu lembro disso porque eu estudei essa porcaria, entendeu? E no artigo 153 havia um dispositivo que tirava da possibilidade de apreciação do Poder Judiciário os atos dos governos militares. Era uma ditadura escancarada. A partir do momento que você não tem defesa para esses atos aqui. Olha, não tem habeas corpus. Isso escandalizou todo mundo, porque era explícito. Agora, o juiz, para prender qualquer pessoa, ele tem que motivar a sua decisão. Ele tem que analisar o pedido que foi feito de prisão, por exemplo. Dessa análise, resulta que ele acha que deve prender a pessoa. O advogado não possui essa contra-cautela no HC, por exemplo, em que não se pode discutir matéria de fato. Mas você não pode discutir matéria de fato, estou discutindo o quê? Estou discutindo a prisão de alguém que não poderia ser preso. Ó, o que eu vim fazer aqui? Eu vim dizer que o Zé, que a Maria, que foram presos, não deveriam ter sido presos, porque a decisão foi equivocada. E foi equivocada porque, ops, não. Para aí, velho. Nós não podemos revolver matéria de fato no HC. Então, para que serve? Então, não tem um HC? Então, como é que eu vou soltar esses dois cuja prisão é ilegal? Como é que eu vou fazer? Eu não tenho mecanismo. Eu tenho que esperar o processo se desenrolando, atrocidades acontecerem dentro dele para eventualmente soltar. A nossa média é soltar no 4º ou 5º HC. No primeiro não sai ninguém. Primeiro HC é como se a gente fosse para testar o goleiro, assim, né? É o pênalti perdido. Aí as coisas não vão. Como não pode? Como que eu não posso discutir? Eu não posso discutir, por exemplo, homonímia. Matéria de fato. Matéria de fato. Tudo é matéria de fato. Olha, não era eu o cara que estava passando na rua. Era outro. É só matéria de fato. Tudo é matéria de fato. Por quê? Porque a prisão é um fato. A prisão se baseia no fato. Mas, caramba! Então, você acaba ficando numa situação em que nos remete à ditadura. Você não tem o HC. E aí, a sensação de impunidade, de injustiça, acaba sendo maior ainda perante a sociedade. O senhor não acha que, quando o colega fala da questão da ditadura militar, claro, eu também nunca defendi, não defendo, mas será que pessoas da sociedade não pedem a volta disso por conta da sensação de impunidade que existe em nosso país? A impunidade, ela não é resultado de pouca gente. Aliás, nós estamos chegando em 1 milhão de presos. Nós já somos o 2º país do mundo em termos de população prisional. Então, dizer que no Brasil as pessoas não estão presas é uma falácia dessas primitivas. Eu me recuso a continuar a conversa. Não tem um processo de prisionalização em massa, não. Imagina 1 milhão de presos, todos entraram lá porque quiseram. Então lá é um spa. Quem fala isso tem algum parafuso batendo na cabeça. Tá com um teor de coliforme fecal no cérebro, além do suportável para a vida em sociedade. Estão aprendendo muito. Mas por que essa sensação permanece? Porque nós estamos aprendendo mal.
A sensação de impunidade, ela começa primeiro dentro de casa. As nossas famílias são estruturadas de uma forma violenta. A violência doméstica no Brasil é aceita. Ela vem agora, muito recentemente, sendo estudada, mas isso é coisa de poucos anos para cá. O Código Civil brasileiro, e isso é uma das exposições mais grotescas que a gente tem no Código Civil brasileiro, diz que pede o poder familiar, o pai que castigar imoderadamente o filho. Quando eu li essa expressão, cara, o que é imoderadamente? Quando você vai saber que alguém castigou alguém imoderadamente? Depois que castigou. Porque antes de castigar não dá para saber. Não dá para saber. Depois da porrada é que eu vou saber se a porrada foi adequada ou foi pouca. Isso formata uma sociedade de violência. Isso formata uma sociedade em que a violência, e claro que a violência, claro, vai estourar contra o mais fraco, a criança, o idoso, a mulher, o portador de deficiência de necessidades especiais. É contra ele que a coisa cai. Ora, na sociedade patrimonialista, na sociedade capitalista, em que honesto é aquela pessoa que não rouba a carteira do outro, mas destrói o filho de porrada em casa, também é ameaçadora a pessoa que entra no supermercado e rouba, entra na farmácia e furta o shampoo. Quantos casos de furto de shampoo que a gente vê nos meios de comunicação de massa que foram soltos heroicamente depois de cumprir pena, depois de perder vista, depois de apanhar, depois de passar por um verdadeiro calvário de sofrimento por causa do maldito shampoo. A impunidade que acontece nos crimes praticados na periferia. A periferia das grandes cidades, nós estamos numa região metropolitana de 20 milhões de habitantes. Carapicuíba é uma importantíssima cidade da região metropolitana de São Paulo e sofre muito com essa violência. Ela começa a violência a partir do próprio Estado. Não é possível você ter um governo que patrocine, por exemplo, a Operação Escudo, lá no Guarujá, que é uma operação feita para eliminação. Então, o que gera impunidade? A impunidade é um rolo compressor. Gera impunidade a atitude arbitrária da autoridade. Gera impunidade, claro que gera impunidade, porque você vê que a mãe que viu o filho dela ser morto por policiais militares e vê no dia seguinte o policial militar passar na mesma viatura, na mesma porta da casa dela. Qual é a sensação que ela tem? Eu tenho um ódio, cara. Desculpe te falar, isso me deixa um pouco até exaltado. Quando as pessoas, a sociedade pagadora de impostos, o estrupício, a sociedade pagadora de impostos está na periferia. E na Faria Lima ninguém paga imposto. Lá tudo que não se paga é imposto. Quem paga imposto está morando na favela. Paga imposto sobre tudo. É o imposto mais injusto do mundo, que é o imposto indireto, é o ICMS, é o IPI. Se a gente tirasse, se as pessoas que morassem nas regiões mais vulneráveis economicamente não pagassem imposto sobre nada, nós teríamos uma quebra brutal na arrecadação. Porque quem paga imposto? Quem paga imposto no Brasil é pobre. A sociedade pagadora de impostos no Brasil é uma sociedade pobre. Agora que nós estamos cobrando IPVA de helicóptero. Demorou muito para acontecer isso. Desde quando surgiu o helicóptero. Santos Dumont não ia imaginar, não paga IPVA de avião. Não paga IPVA de fundo de investimento. O IPVA, imposto de fundo de Brasil e a Moldávia. Olha que país importante do mundo. A Moldávia deve ser a 300ª, 59ª economia do mundo, se for. Lá também é um paraíso fiscal. O Brasil é um paraíso fiscal do rico. Não é à toa
que você vê esse mundo de jaguar andando na rua. Mas, ô, querido, quando o ministro Joaquim Barbosa, que foi aqui o autor dessa frase horrorosa, dessa frase dantesca, precisamos ouvir o clamor das ruas, eles ouviram o clamor das ruas. Da Rua Oscar Freire, né? Eles ouviram, da Rua da Alameda Lorena, da Faria Lima. Esses são os clamores que eles estão escutando. Né? Que fazem essa pressurização em massa que a gente tem. Se você olhar, eu vou encerrar a resposta agora, se a gente for olhar agora, nesse momento, hoje, qual é a população, por exemplo, da Fundação Casa, que está lá dentro, eles cometeram que tipo de ato infracional? A extrema-direita vai dizer assim, mataram, estupradores. Sabe quanto tem de adolescentes que cometeram, vamos dizer, não é a expressão juridicamente correta, peço vênia para os nossos colegas para usá-la, crimes sexuais? 0,04. Crimes contra a vida, dolosos contra a vida, como infelizmente o garoto da Lapa, lá do Jaraguara, 16 anos. 16 anos, né? 1,15%. Quem é preso lá, então? Pequenos ladrões? Pequenos traficantes. Não precisariam estar lá. 98% daquela população está lá ociosamente, sem por que estar lá. Porque a gente vive dentro dessa proteção patrimonialista. A nossa sensação de impunidade não vai passar se a gente tiver a pena de morte sumária nas ruas, porque sempre nós vamos estar sendo ameaçados por alguém que pode querer o nosso prato de comida, porque está sem o prato de comida. Sempre vai ter o polícia que vai passar por cima da gente, que não precisa dar satisfação a ninguém. Sempre vai ter aquele ex-ministro da Justiça que sai rindo do Tribunal Superior Eleitoral, não fez nada. Sempre vai haver. Sempre nós vamos ter alguém que trama um golpe de Estado. Rapaz, tramaram um golpe de Estado, velho. Não tramaram furtar uma rede de supermercado, não tramaram um golpe de Estado. Esta OAB de Carapicuíba seria invadida, seria fechada. Nós, advogados, teríamos que passar por alguma espécie de controle. E não aconteceu nada. Mas isso não é impunidade? A impunidade está onde? Está no carroceiro, que é o burro da própria carroça? Por favor. A gente pensa a impunidade com os olhos dos nossos dominantes econômicos. Não dos olhos da mulher lá, da mãe de família que mora aqui na periferia de São Paulo, aqui na periferia de Carapicuíba. Se você perguntar para ela o que é impunidade, se você perguntar na Faria Lima o que é impunidade, o conceito, a palavra vai ser uma só, mas são dois conceitos completamente diferentes. Ela tem medo do filho dela não voltar para casa. Ele tem medo do jaguar dele ser arranhado na rua. Essa é a diferença. Muito boa reflexão, doutor Tardelli. Eu queria só fazer o registro aqui de alguns internautas. Doutor Miyoshi Naruzzi, obrigado pela sua importante audiência. Doutor Miyoshi Naruzzi, ex-presidente da Associação dos Advogados da Lapa, foi diretor também da subseção da Lapa, OAB da Lapa. Muito obrigado aqui pela sua importante audiência. Doutora Liliane Toyama, de Ribeirão Preto. Olha só, que coisa bacana. Doutora Liliane, obrigado aqui. E o doutor Marcos Rogério Manteiga, advogado criminal, ele também está aqui, faz as suas considerações. Nobre doutor Tardelli, como é estar hoje no banco da defesa, quando antes estava na acusação? Que mudança mais profunda sentiu este que tanto abrilhantou o MP? Aí depois ele também completa aqui com uma outra questão, doutor Tardelli. Se o HC provar que o paciente não estava no local
dia e hora dos fatos, por exemplo, estava internado num nosocômio, isso não seria matéria de fato, mas da pura prova da ilegalidade da custódia? Quem é? Como é o nome? Dr. Marcos Rogério Manteiga. Pelo amor de Deus, não é, mano? Mas é matéria de fato. Você vai ter que encontrar um juiz, você vai ter que encontrar um desembargador, você vai ter que encontrar um ministro que pense como a gente. Porque a grande maioria vai fazer o quê? Opa, está discutindo fato. Já vai bater o olho. Né? E lembre-se, querido colega, para o nosso desespero, quem julga os nossos HCs é um algoritmo. O algoritmo do Supremo, o algoritmo do STJ. Se você disser, se vai lá a palavra, preso que foi confundido, pronto, você está excluído. Há um banco de palavras. O que é o algoritmo, afinal de contas? É um banco de palavras malditas, certo? Criptonitas, certo? Implantadas lá dentro, que diante daquilo lá, qualquer super HC desfalece. Acabou. Ele é feito exatamente para que ele não seja conhecido. Qualquer pessoa de bom senso concordaria contigo. Mas isso é matéria de prova. E, doutor Tardelli... A diferença, eu te falo, a diferença é uma muito curiosa, rapaz. É uma diferença assim que me ensinou muito. O compromisso do advogado, e essa é a grandiosidade da advocacia, é pessoal com o cliente. A dor do cliente entra no teu escritório. No nosso escritório. Quando a gente recebe o cliente, a gente recebe a mãe, a esposa, a filha, o filho. Né? A gente percebe o caos familiar que se transformou, aquela situação que muitas vezes é uma situação abusiva. Não raro é uma situação abusiva. Né? Esse compromisso faz com que o advogado sofra muito mais intensamente a derrota e comemore com muito mais euforia qualquer pequena vitória que possa ter, porque ele sabe que vai levar para aquela família uma notícia libertadora. O compromisso do agente público, seja do juiz, do desembargador, do ministro, do procurador, do promotor, eu estou dizendo, sim, dos mais honestos, com a maior... Não é um compromisso pessoal, é um compromisso funcional. Se o juiz tiver a sentença dele modificada pelo tribunal, o dia a dia dele não vai mudar. Ele não vai deixar de passar na padaria, comprar o pão, levar para casa. Não mudou nada. E assim o promotor, e assim o desembargador, e assim o ministro. O advogado não. Quando a gente leva aquelas pedradas na cabeça, né, a gente sai arrasado. A gente sai se perguntando, eu devo ser o pior advogado do mundo. Às vezes, e um dia eu disse isso, rapaz, o Marcos, na sustentação oral, eu falei assim, olha, a sensação que eu tenho é que eu sou o pior advogado do planeta. E vou ter que dizer isso para o meu cliente, ó, saia de mim, fique longe de mim, eu devo dar sapinho. Porque não é possível que só eu esteja vendo o absurdo que é essa situação. Ou eu não entendo mais nada de absurdo, o absurdo se naturalizou tanto que eu não sei mais me comportar diante dele. Mas o senhor não está sozinho nessa não, doutor Tardelli. Eu acho que muitos colegas advogados compartilham desse mesmo sentimento. Que diante de tantas injustiças, diante de tantas ilegalidades, diante de tanto dessa postura que os juízes e os promotores têm, que sabemos que têm, muitas vezes nos sentimos os piores advogados do mundo. E como trabalhar isso? Acho que muitos colegas vão se perguntar isso. Que nós temos esse sentimento. Como trabalhar isso? Como que o senhor trabalha isso? O senhor que já esteve lá no Ministério Público e agora é colega advogado. Quando eu estava no Ministério Público, eu tinha, assim, uma verdadeira devoção à Constituição Federal. Olha, se houver o apocalipse, se houver o julgamento final, uma conta não vão me apresentar. Eu nunca aceitei prova de inquérito. Jamais peguei a confissão de alguém na polícia e saí arrastando essa confissão
processo afora. Eu nunca fiz isso. Nunca. Isso me estarrecia, isso me horrorizava. Nunca precisei de folha de antecedente para pedir condenação de ninguém. Porque eu acho uma loucura alguém dizer o seguinte: olha, ele cometeu esse furto, esse furto, esse furto, esse roubo, então ele praticou esse homicídio. Isso é um raciocínio de doido. De onde você está tirando isso? Ele perdeu esse pênalti, marcou. Então ele vai perder esse gol. Você fala isso no futebol? Ele queimou esse bife, ela embatumou esse bolo, então ela vai queimar essa leitoa? Você fala isso pra tua cozinheira? De maneira alguma. Né? Que raio de raciocínio. Porque até mesmo no mundo empresarial, o desempenho passado não significa que vai ter sucesso no presente e no futuro. Que o diga, por exemplo, Henrique Batista. Né? Exatamente. Senão não se imita, certo? Exatamente. Então veja, eu acho que nós, advogados, precisamos olhar para eles, promotores e para eles, juízes, dizendo o seguinte: vocês não são melhores do que eu. Eu me recuso a entendê-los como melhor. Vocês podem ter, o juiz tem o poder de... Não, e aí foi rapaz, demorei para aprender isso, velho. Prender, qualquer um prende, o próprio Código de Processo diz isso. Qualquer do povo pode e a autoridade, seus agentes devem. Prender, portanto, café pequeno. O poder está em não soltar. Só ele pode soltar. Se a prisão exige a ordem escrita da autoridade competente, o alvará de soltura também. Certo? Também. E aí é que o Leviatã, certo? O Godzilla, se mostra. Fala assim, ó, só solto aquele que eu quiser soltar. É a hora do arbítrio. É a hora da tirania. É a hora do abuso. Nesses momentos, ele mostra todo o seu cinturão de brilhos, todos os seus dentes, todas as suas facas. O promotor é aquele que vai nessa pegada simples, que é ir atrás desse cabra. Olha, em nome da proteção do interesse público, eu quero a prisão de alguém. Quando eu estava no MP, eu dizia isso. Falei assim, ó, tudo age a favor do interesse público. Do Disque Pizza, certo? A prisão preventiva, todo mundo age em favor do interesse público. O VAR age a favor do interesse público. Tudo é interesse público. Por quê? Porque eu disse pizza. Porque impede, você não precisa sair de casa, você não precisa comprar pizza, você está bêbado. Então você está bêbado, você pega bêbado, pizza na tua casa, come a tua pizza bêbado, você não precisa sair, você não vai causar acidente. Não protege o interesse público? Isso, claro que protege. Né? Tudo protege o interesse público. Agora, por que você está prendendo aquele cabra ali? Em nome de qual interesse público? Por que você está prendendo esse cidadão? Nós não sabemos justificar uma pena além do mínimo. Ó, vamos supor, vamos pegar uma pena bem lá para trás, bem primitiva. Aliás, tem uma história interessante sobre chibatada que se puder eu conto assim. Né? Conta pra gente. A tal revolta da chibata, né, por que ela surgiu? A Marinha Brasileira, mesmo depois da abolição da escravidão, usava o castigo físico contra os marinheiros, a grande maioria deles negros. A chibatada. O Brasil compra uns navios na Inglaterra e manda lá uma turma para conhecer o navio, para aprender a mexer no navio e tal. E esses navios vêm para... E lá, quando eles ficam lá um tempão, eles começam a olhar que, pô, os marinheiros ingleses não apanham. Só nós que apanhamos. Só os brasileiros apanhavam, tomavam chibatada. Né? Chibata, chicotada. Né? Eles voltam, param no Rio de Janeiro, e um marinheiro é visto entrando com uma garrafa de cachaça no navio, que era terminantemente proibido pelos seus superiores, pela marinha. E ele é condenado a sofrer 250 chibatadas. Não, 250 chibatadas. Chibatada para ninguém poder feito. Nesse momento ocorre a revolta chibata. Eles tomam os navios, viram os canhões para o Rio de Janeiro, e falam, ninguém vai estar chibatada mais aqui.
Por quê? A pena que se deu foi uma pena absolutamente dantesca, draconiana. Nós não sabemos aplicar a pena. Olha, suponha que a pena fosse 5 chibatadas em alguém. Ó, em você 6, viu? Opa! Por que 6? Por que você está me dando uma a mais? Por que eu estou levando uma chibatada a mais? Tem que saber justificar. Os juízes não sabem. Eles não sabem aplicar a pena. Por que eles não sabem aplicar a pena? Porque eles partem do senso comum. Eles partem, Luiz, de uma situação que eu acho grotesca. Como os promotores partem. Aliás, tem um filme que está nos streams aí, que é maravilhoso. Eu sugeriria que todos os advogados assistam. Primeiro que é um baita filme. Anatomia de uma Queda. Anatomia de uma Queda. Fica aí a indicação. Anatomia de uma Queda foi indicado foi o Oscar de melhor filme estrangeiro. E é um filme que é um filme de júri. E filme de júri, né? Atrai, emociona. Com todos o... Vou fazer uma brincadeira aqui, por favor, civilistas, não briguem comigo. Mas vocês conhecem algum filme chamado O Despejo Assassino? Não tem. Não tem. Né? O bicho pega realmente na hora que entra o júri no meio, que é o júri que empolga, incendeia o mundo inteiro. Né? E é a história de uma mulher acusada de ter matado o próprio marido. Numa circunstância lá toda especial do filme, que eu não vou dar spoiler para isso aqui. O que é interessante é que o personagem que faz o promotor é um ator espetacular. Espetacular. É o melhor ator do filme. E deu um banho de interpretação. Um promotor alucinadamente condenatório. Todos os meus amigos que assistiram o filme falaram assim, pô, tá bem que não é assim. Eu falei, não é assim. Porque não havia um fato. O que não há um fato. Há uma série de juízos morais negativos que ele vai fazendo. E que vão, um se juntando ao outro, dentro da perspectiva individual dele de mundo, que constroem a sua culpa. Olha, veja bem. O casal não ia bem. Quantas vezes você já ouviu essa história? O casal não era um casal harmonioso. Eles brigavam muito. Olha, ele bebia. Bom, quantos casais que brigam muito em que um deles bebe você conhece? Milhões de casais. Certo? Ele bebia. Naquele dia, as crianças foram para casa da avó. Foram para casa da avó. Eles não estavam afim de cuidar dos filhos. Uma série de juízos morais assim. Então ele bebia, o casamento era desarmonioso, ele teve uma crise de ciúme, mandou as crianças para casa e matou a mulher dele. Não faz sentido. Todo sentido. Mas qual é o fato? Nenhum. É o achismo que vai fazendo a condenação subir assim, sabe? Por exemplo, uma coisa, sou acusado de ter furtado esse copo. Isso é uma coisa. Agora, eu sou acusado de não ter feito os cuidados necessários para que você vigiasse esse copo e ela viesse aqui, a nossa diretora, e furtasse esse copo. Qual é o crime que eu cometi? Não prestou atenção. São os juízos morais negativos. Que hoje constituem essa justiça fundamentalista que a gente vive. De tal sorte que se você cair na malha da justiça criminal, dificilmente você sai. Por quê? Porque esses juízos criminais, esses juízos desfavoráveis, vão como uma teia de aranha. Daí eu dizer, cliente meu não fala. Mas tem um interrogatório. Por quê? Porque não tem... Tudo que você disser vai dar a ele margem a um juízo moral negativo. Que já possui. Já está pronto, já está feito. A gente sabemos que já existem esses juízes morais, esses padrões já estabelecidos. E o senhor, doutor Tardelli, o senhor vê alguma perspectiva de melhora? O que o senhor diria aos nossos jovens advogados, aos colegas advogados? O senhor vê alguma perspectiva? Eu acho que sim, mas aos jovens advogados eu vou dizer o seguinte.
pior profissão do mundo para o jovem advogado, nesse momento histórico do mundo que nós estamos vivendo, é ser advogado. Porque, filho, você vai ter que ler, você tem que conhecer. Por exemplo, posso fazer uma piadinha aqui? Assim? Pode, por favor. Eu adoro o Dr. Ray. Sabe aquele... Sei, do Doutor das Estrelas? É, não é isso? eu adoro aquele cara, rapaz, que toda vez que aquele cara aparece na televisão eu me sinto mais leve. Porque ele prova que pode ser um bom médico, teoricamente pode ser um bom médico, e pode ser um cretino ao mesmo tempo. Né? Uma coisa não exclui a outra, a medicina não exclui a imbecilidade. A advocacia exclui. Então, se você quiser defender alguém, você precisa ter um repertório de situações que você só vai adquirir se você entrar num mundo de leitura. Você precisa ler, compadre. Precisa ler, companheiro. Por exemplo, foi ontem, que o Jornal Nacional, um desses jornais de TV que eu estou assistindo, disse que nos Estados Unidos hoje, o best-seller é Memórias Póstumas pelas Cubas. E o influencer digital, essa nova categoria profissional terrível, horrorosa que apareceu agora, que não, né, leu, se encantou e viralizou, virou uma febre. Né? Eu tenho certeza absoluta que se a gente pegar 10 advogados, 9 não leram. Eu tenho certeza absoluta que se você pegar Dom Casmurro, outra obra magnífica de Machado, e Dom Casmurro eu li, quando eu li na adolescência, acho uma sacanagem um menino de 15 anos não vai entender nunca aquele livro. Não consegue entender. Não consegue entender. Eu li depois, já promotor, já velho, já grande, já pai, já separado, já divorciado, já com as trombadas da vida todas. Eu li Dom Casmurro como se fosse um inquérito policial. Eu falei assim, eu denunciaria ou não a Capitu por adultério? Rapaz, o livro é genial. É espetacular. Ele é um exemplo magnífico do que é a presunção de inocência. Olha, a Capitu traiu ou não traiu? Não sei. Se você não sabe, você tem que absolvê-la. É uma aula de direito sem falar em direito. É uma aula de vida sem falar em vida. Você precisa ler aquilo para você poder entender o que é a ambiguidade humana. Se você não lê Vidas Secas, você nunca vai entender o que é a vida do sertanejo, o que é sair do estado de miséria, certo? E enfrentar todas as condições de hostilidades possíveis para poder escapar da fome, da morte da fome. Você não vai entender isso. Ah, mas eu vejo todo dia. Não, você não vê, você naturaliza. Que é diferente de ver a realidade. De ver a realidade. O Ferreira Goulart tem uma frase. O Ferreira Goulart é um poeta maranhense, um dos maiores poetas brasileiros. E tem uma frase que diz o seguinte: a arte existe porque a vida não basta. Não basta só ler o livro de direito. Se alguém disser para você que leu um livro maravilhoso de processo penal, interna essa pessoa. Livro de processo penal não pode ser maravilhoso. Ele pode ser completo, ele pode ser minucioso, ele pode ser atualizado, ele pode ser vanguardista. Maravilhoso. Não use esse adjetivo com um livro de processo. Pelo amor de Deus, que eu levo, eu te amarro, eu te interno, eu te arrasto. Né? Maravilhoso e tem que deixar para outras situações da vida. Maravilhoso é Dom Casmurro, é Memórias Póstumas. Se você achar que um livro de processo penal, que é um livro inteiro, um livro técnico, maravilhoso, alguma coisa muito árida está acontecendo com você. Não leia a autoajuda em hipótese alguma. Isso não serve nem para emagrecer, quanto mais para formar um humanista. Você conhece alguém que emagreceu por ler um livro de autoajuda? Você só é gordo porque não presta, né? Todo gordo tem que morrer, sabe aquelas coisas assim? Emagreça comendo alface, né? Isso não serve para nada, não vai servir para nada para você. Olha, fuja dessa
picaretagem do manualismo que se tornou febre no Brasil. Manual é para caixa de ferramenta. Manual para montagem de sofá, manual para montar, para operar o fogão, o micro-ondas, né? Mas não há manual para você ser penalista. 3 dicas para sucesso, né? Manual de direito penal, foge disso. Foge disso. O que você vai ler? Você vai ler livro, tratado, livro, doutrina. Não, é difícil pra cacete. Primeira vez que você começar a ler, você está desabituado, você vai achar que você está lendo, você é um ET, você não está entendendo nada e realmente você não vai entender nada, mas é para não entendendo, é não entendendo que a gente vai compreendendo, a gente vai caminhando, a gente vai adquirindo intimidade com uma coisa. Eu recomendo, por exemplo, leia o Juarez Tavares. Talvez hoje um dos maiores juristas que a gente tem. Geraldo Prado, Juarez Simino. Tem um monte de gente maravilhosa aí, escrevendo e escrevendo maravilhosamente. Agora, 1000 perguntas de direito penal, 50 milhões de perguntas de processo penal, 200 mil petições de processo civil. Porcaria, velho. Você não vai formar um advogado assim. Você não vai... Você proíba o teu estagiário de chegar perto disso. Isso deforma o pensamento. Quanto mais criativo e livre você estiver para criar, para pensar, para poder fazer de cada caso aquele caso, você vai ganhar como profissional. É que a gente vive uma... Ah, mas a advocacia tem prazo. Tem prazo. Tá. Você tem que saber dosar as coisas. Mas você não vai aprender direito penal com manual. Você pode passar no concurso. Eu vou te dar a última coisa sobre o concurso. Sei que a gente tá avançando no tempo. O cara que passa no concurso, quem passa no concurso, ele é aquele que encheu um balaio de informações. Tá com os balaios dele cheios. Aquele burro que tá cheio de balaio, cheio de informação, os velhados andando assim. Você perguntar para ele a nota de rodapé, ele pá. Isso é informação. Não é discernimento. Isso não é saber. Informação e saber são coisas diferentes. Eu, para vir para cá, eu usei a informação do ex. Eu não sabia o caminho. Eu cheguei, mas não vou voltar. Por quê? Porque eu preciso dessa informação. Quando essas informações tendem a desaparecer, elas vão saindo. Porque aquilo que não vai sendo usado, a gente vai esquecendo, a gente vai perdendo. Em pouco tempo, você é aquela pessoa que você era antes de prestar o concurso. Aquele rapaz que saiu do colégio privado, que mora num condomínio fechado, que vem de uma classe média alta, que não consegue entender o que é a mulher ter que acordar às 4 horas da manhã, deixar a comida pronta, deixar um filho cuidando do outro, pegar um ônibus, pegar um trem, andar lá, vai parar lá na Vila Mariana, em São Paulo, sai daqui de Carapicuíba, ela é empregada da Vila Mariana, lá em São Paulo. Ela não sabe o que está acontecendo na casa dela. Você não tem ideia disso, você não vai entender essa mulher nunca. Porque você naturaliza a mulher. Você acha que ela cresceu na tua casa nem se fosse pedra de planta lá. Você esquece que ela tem uma casa, que ela tem família, que ela tem um filho, que ela tem a vida dela para levar e que para ela estar cuidando dos pequenininhos da patroa, os pequenininhos dela estão sendo mal cuidados aqui. Então, o jovem advogado tem que olhar para o juiz e falar assim, ó, mano, a gente é igual. Ah, se não tem audiência, se não tiver o juiz, não tem audiência se não tiver advogado. Eu não sou o orégano da pizza. Ah, se não tiver, advogado não tem juiz. Não permita que gritem com você. Não permita que o juiz te faça advertência de bedel. Uma vez eu vi um juiz mandar o advogado cuspir o chiclete. Eu fiquei esperando, falei assim, agora vai sair tapa, vai voar cadeira, vai... Né? Para minha surpresa, o advogado cuspiu o chiclete. Resultado, o cliente estava solto e seu preso. Hoje esqueceu.
O juiz terceiro. Que situação, né, doutor Tardelli? Nossa, olha, doutor Tardelli, papo excelente que nós tivemos aqui. Eu achei muito interessante as posições do senhor, uma visão humanista. Parabéns. Obrigado. Nossa, eu fico aqui encantado de poder conversar com, com o senhor aqui. E eu acho que os nossos internautas também gostaram bastante dessa nossa conversa, mas infelizmente o nosso tempo é pouco, né? Infelizmente. É uma pena. Eu posso só fazer mais uma última? Eu gostaria que o senhor agora utilizasse a câmera aqui para fazer as suas considerações finais, deixar aí as redes sociais, Isso. o seu podcast, então, né? Eu vou... Fala Direito Comigo. Fala Direito Comigo é um podcast que a gente está fazendo agora, certo? Começamos há pouco tempo. É o direito desconstruído, é o direito antijurídico, que a gente chama assim, né? É o direito feito para as pessoas que não são do direito. E é interessante, é bacana, nós estamos em todas as plataformas de streaming e estamos no YouTube, certo? Na TV Democracia, do Fábio Panunzio, que foi um jornalista muito famoso, na Globo, da Bandeirantes. Tá muito divertido. E o @Roberto Tardelli, por favor, tô lá no Instagram. Eu gosto muito de conversar com as pessoas. Eu tenho um defeito, eu demoro para responder. Não porque eu tenho muito tempo, não, porque eu sou desorganizado mesmo. Não vou dizer, não tenho tempo. Não, eu sou desorganizado, mas eu respondo. Certo? Ninguém fica sem resposta. Não é que o senhor demora, faz no seu tempo, né? É que hoje as pessoas querem as respostas cada vez mais rápidas. É que às vezes eu acho que eu respondi. Às vezes eu sou tão desorganizado que eu respondo sem responder, sabe? Pô, mas eu não escrevo, eu não, sabe? Ou deixo de mandar. Essas bobagens eu faço. Mas eu gostaria muito de ter essa interatividade e gostaria muito de dizer a vocês, as queridas e queridos advogados aqui que estão nos ouvindo. A advocacia é uma profissão grandiosa. Bom, nós estamos mal remunerados? Estamos mal remunerados. As pesquisas da OAB são terríveis nesse sentido. A vida está difícil, está muito complicada. Mas está complicado para todo mundo. Está complicado para todo mundo. Só não está complicada para quem nunca teve complicação. Então, olha, é um absurdo quando a gente vê um juiz ganhar acima do teto, esses penduricários. É um absurdo, isso dói na gente. Porque, afinal de contas, isso vem de impostos que são arrecadados lá da tia que pegou o busão lá, que em Carapicuíba foi para lá na Vila Mariana, de São Paulo, morrendo de sono, de preocupação com o filho. São as injustiças de um país ainda profundamente injusto. Mas pelo menos a gente viu uma cena que eu acho magnífica, que não se via antes. Você não via meninas e meninos negros no metrô com um livro de direito, com um livro de economia, com um livro de arquitetura, com um livro de engenharia. Nós estamos chegando. E claro que isso vai mudar o país. Não vai mudar agora. Mas o teu filho, você foi filho da faxineira, mas o teu filho vai ser filho do advogado. Isso para ele é importante saber. Meu pai, a minha avó era faxineira, meu pai foi advogado, e eu vou ser advogado, eu vou ser alguma coisa, mas ele sabe que para você ter chegado a isso, companheiro, você aprendeu uma lei que muitos juízes não aprenderam e você não adianta querer ensinar para eles. Você aprendeu a lei da autoestima. Você sabe que já que está tudo contra, se você não enfrentar, você vai ser tragado por essa onda que vem. Eu admiro profundamente essa jovem advocacia. Eu tenho franca admiração por quem supera as adversidades tamanhas que a gente tem. E com tudo isso, consegue entrar no fórum, consegue sentar na sala de audiência, consegue olhar para a juíza, para o juiz, para o promotor, para a promotora e falar assim, eu estou aqui por minha conta e por conta dos meus esforços, do meu suor, do sangue que meus pais e meus antepassados deixaram. Eu sou digno deles. Gostaria que os senhores também fossem dignos dos seus. Beijão.
Obrigado, Dr. Roberto Tardelli, e vamos continuar dizendo que nós, advogados, somos essenciais para a justiça. Muito obrigado, espero que possamos repetir aqui novos episódios com o senhor aqui. Esperamos vê-lo em breve aqui novamente. Não me chame que eu venho. E a você, meu amigo internauta, minha amiga internauta, muito obrigado pela sua importante audiência. Siga a OAB Carapicuíba nas redes sociais. Hoje foi um prazer conversar com esse gigante do Ministério Público, um gigante da advocacia, Dr. Roberto Tardelli. Agradeço à diretoria da subseção de Carapicuíba, a você, internauta, e aos trabalhos técnicos de Samanta Vieira, André Ibanez e Diego Batista. Até o próximo episódio. Fique com Deus e um grande beijo no seu coração. Tchau!